Matheus, e aí para encerrar as testemunhas, quem prestou depoimento hoje, né, nessa segunda-feira, foi o senador Rogério Marinho, né, que já foi líder do PL no Senado, lá no governo Bolsonaro. Me parece que ele não falou nada assim de tão que some, né, para essa ação penal, né? Pois é, ele manteve um pouco o tom do que tem sido as outras testemunhas de defesa, né? Ele veio naquela linha de que, me encontrei com o presidente, me encontrei com o Braga Neto, ali após o segundo turno, havia uma preocupação do presidente, né, que ele falou até com a incivilidade, com o risco de se ter bloqueios, dele ser taxado com a peste, a gente está querendo prejudicar a economia, não falou nada de golpe, não teve nada de medidas excepcionais. Na versão do Marinho, né? Ele colocou que naquele período o próprio Bolsonaro nomeou o Ciro Nogueira para fazer a transição, e foram conversas sempre também, ele comentou, né, que os assuntos que ele priorizava com o Bolsonaro nesses encontros, né, após esse segundo turno, após essa derrota, esse certo luto que eles viveram, né, que eles ficaram bem impactados pela derrota, é que eles começaram a conversar já sobre a eleição para a presidência do Congresso, que haveria no ano seguinte, e também havia uma preocupação com o futuro do PL, a organização do PL, né? Que a gente tem que lembrar que o PL, com a chegada do Bolsonaro, ele conseguiu eleger uma bancada muito grande, né? Conseguiu crescer muito, ganhou muito corpo, e segundo o Rogério Marinho, tinha essa preocupação tanto do Bolsonaro quanto do Braga Neto ali, que depois acabou entrando no PL também com um cargo mais de articulador ali, de organizar o partido. E ele colocou muito isso, havia uma preocupação de organizar a sigla, de como é que vai ser o próximo ano da sigla com esse novo tamanho, mas assim, botou a coisa num tom bem ameno, né? Botou descartando, assim como outros testemunhas, ter tratado de qualquer assunto de golpe, de medida de exceção, de rompimentos da ordem democrática. Perfeito. Matheus Coutinho, ao vivo de Brasília. Matheus, obrigado pelas informações, boa semana para você. Obrigado, boa semana, gente, até mais. Até. Tchau. Sakamoto, Rogério Marinho, mais uma dessas testemunhas que chega ali, né, e fala que, comigo não foi falado de golpe. Não, é aquilo que a gente estava comentando na minha primeira intervenção, né, Diego? Essas testemunhas, né, que foram convocadas pelos réus, eles tinham o principal objetivo de tentar endossar o caráter das testemunhas, né, que teriam um caráter ilibado, que nunca viram nada, que não... É claro, se não viram nada, é que tem duas opções, ou estão mentindo, ou não participaram do círculo mais restrito da tentativa de golpe, né? O próprio governador Tarcísio de Freitas falou, eu não vi nada, nunca tive acesso a nada. Muitas outras testemunhas falaram a mesma coisa, eu não vi nada, porque não fizeram parte. O que a pessoa não viu não significa que não houve, significa que ela não participou. Mas todas essas testemunhas, de uma forma ou de outra, tentaram atestar que os réus, as pessoas que as convocaram, eram pessoas honestas, decentes, né? E aqui eu acho que vale até a pena a gente fazer, né, retomada. Acho que o professor Davi Tangerino, outras pessoas comentaram aqui, né, no All News, né, que a gente precisa parar de fazer As pessoas acham que pessoas boas não cometem crimes. A pessoa é boa, eu gosto dela, não comete crimes. Não, pessoas boas podem cometer crimes. Pessoas que nunca cometeram crimes podem cometer crimes, inclusive de golpe de Estado. Né? Da mesma forma, pessoas ruins podem não ter cometido um crime. Né? Então, ou seja, atestar pura e simplesmente que uma pessoa é jóia, é legal, ela não ajuda muito. Ou seja, a partir de agora é que o negócio vai comer. E como você falou, Diego, começando com quem? Com Mauro Cid. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro a falar, as defesas vão ter o direito, né, de arguí-lo, de questioná-lo. Afinal de contas, ele destampou, né, muitas coisas que depois foram comprovadas por documentos pela Polícia Federal, mas ele destampou muita coisa, trouxe muita coisa, então todo mundo vai ter o direito de questioná-lo. As outras defesas vão ter o direito de questioná-lo, ou seja, vai ser um dia ou mais de um dia, né? Vamos saber quanto tempo vai durar isso, né? Bastante difícil para Mauro Cid, Diego. E o próprio ex-presidente Bolsonaro vai ser ouvido já aí na condição de réu, né, Sakamoto, pelo ministro Moraes. Vai ser um encontro entre os dois para falar sobre essa tentativa de golpe. Sim, agora o ex-presidente Jair Bolsonaro vai falar com Alexandre de Moraes para, né, já na condição de réu, né, para poder se justificar de que ele não estava envolvido, que ele não era o cabeça da tentativa de golpe de Estado, da dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, de organização criminosa, dano a patrimônio e os outros crimes contra a qual ele vai ter que responder. Também vai ser interessante, é por isso que eu levantei aquela comparação, né,
da discussão entre Sérgio Moro e Lula lá na Vara Federal de Curitiba, né, no meio do âmbito da Lava Jato. Né? Não houve pega para capar, mas foi muitas vezes um embate duro. Né? Tinha procuradores da República, da Força Tarefa, Sérgio Moro, o Lula, o advogado dele, que hoje é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, né? E fazendo essa disputa, essa arguição. Vamos ver como Jair Bolsonaro responde, quantas perguntas ele vai querer ficar em silêncio, qual que vai ser a tentativa dele de fugir aqui ou ali, se ele vai responder tudo, se ele vai ser sincero. Na minha avaliação, se ele for sincero, ele vai acabar admitindo o golpe de Estado, é claro. Então, como ele não vai admitir o golpe de Estado, o objetivo dele é tentar mostrar que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não tinha nenhuma relação com nada disso, que ele estava fora. O problema, Diego, eu termino com isso. O presidente Jair Bolsonaro tem um histórico de, no sentido de tentar se salvar, ele entrega muitas vezes aliados aos leões. Ele vai abandonando aliado no meio do caminho ou entregando aos leões. O instinto de autossobrevivência de Bolsonaro é uma coisa que merece todos os nossos aplausos, porque é muito forte. Então, a questão é, em meio ao depoimento, em meio a esse momento, na tentativa de se salvar, ele vai jogar a batata quente no colo de militares, dizendo que isso foi uma coisa dos militares que estavam em volta dele, que foi disso, que foi daquilo outro, ou ele vai simplesmente negar e chamar para si? Chamar para si eu acho muito difícil. Então, ele pode, é claro, acabar jogando pessoas aos leões para poder se salvar no meio disso. Digo, até porque, repito, eu não acho que ele vai assumir o que de fato aconteceu, que foi uma tentativa de golpe de Estado. Dificilmente assume qualquer coisa. Imagina essa que pode trazer consequências ainda mais graves.